Oi, boa tarde. Olha só o que eu aprendi. Aprendi um novo sisteminha aqui pra gente explicar melhor essas atividades para vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer correção de língua portuguesa, da página 56, que essa atividade já foi para vocês para casa. Então, eu vou fazer um pouquinho, uma retomada desse texto que vocês já leram em casa. Então, eu vou explicar um pouco em algumas partes que eu acho muito importante para vocês compreenderem sobre o que é um texto de opinião. Então, a gente tem aqui, né, já explicou o que é um texto de opinião, né? Vocês estudaram lá na aula passada, que a gente viu atrás o texto notícia, e aqui vai abordar um pouco diferente do só de informar. Aqui a gente vai dar uma opinião além da informação. Então, a gente vem aqui com o título. Definição do termo consumo consciente é bem ampla. Informe-se. Então, o que ele já está falando aqui no título? Mandando a gente informar sobre o quê? Sobre esse consumo consciente. Então, consumir consciente. E manda a gente se informar. Aí nós temos aqui um subtítulo. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Então, ele já está falando aqui nesse subtítulo, que esse consumo consciente, ele é fundamental, que minimiza. O que é isso? Diminui os problemas ao meio ambiente. Então, no primeiro parágrafo, quando fala assim, o conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção, ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários, utilizando-se de mão de obra infantil ou escrava. Então, ele está fazendo uma introdução importante, alertando o seguinte: não adianta a gente usar uma sacola retornáveis se a gente não sabe como o cuidado desse processo de produção, né? Como foi produzido. Ou então comprar alguns alimentos orgânicos, mas não saber de como que esse alimento está sendo produzido, se está usando até mão de obra infantil ou escravo, pessoas que ganham pouco para produzir ou crianças que estão produzindo para alguém lucrar mais. Então, ele está falando o quê? Então, informar, conhecer. Então, ele deu a introdução. Porém, nos outros parágrafos seguintes, vocês vão prestar atenção que não vai ser a opinião dele. No próximo parágrafo, para ele dar a opinião dele, ele vai buscar informações que se baseiam nisso. Então, no primeiro, ele está pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui é a opinião dele? Não. Ele pegou uma pesquisa do Ministério do Ambiente para provar o que ele está falando. Eu não vou ler o texto tudo, a gente só vai repassar assim em cima dos pontos principais. Aqui ele está falando que há diversas abordagens para definição de consumo consciente. Então, ele está querendo dizer que tem várias definições que a gente tem que observar sobre a questão de consumo consciente, né? E aí depois ele vai buscar outra informação que é da Programação das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, outro pessoa, né, outro ponto de vista sobre o consumo consciente que ele colocou aqui no texto dele. Aí ele vem para o Ministério do Meio Ambiente de novo, explicando na ideia, e aí ele conclui aqui essa parte desse texto. Na outra parte, ele vem aqui, ó, consumidor consciente. Então, é um outro subtítulo do que é ser um consumidor consciente. Então, ele quer fazer você pensar. Está cheio de perguntinhas. Então, você já parou para pensar que o seu consumo é feito de maneira consciente? Então, ele quer colocar você para pensar. Então, ele faz várias perguntas no meio do texto e vai colocando seus pontos de vista, né? O que ele acha que tem que ser feito. E não fala, eu acho, mas ele já vai falar para você, ó. Repensar, reduzir. Ele está falando o que seria o correto.
Então, na tarefa de casa, vocês resolveram. O texto que você leu, ele noticia um fato sobre consumidores conscientes, né? Ele está só noticiando o fato de um consumidor consciente? Não. Ele descreve acontecimentos que levam ao consumo consciente. Ele está falando de coisas que aconteceram que levou o consumo consciente? Também não. Ele apresenta uma opinião sobre o consumo consciente. Ela apresenta a opinião dele e de vários outros órgãos sobre a questão do consumo consciente. Número 3. Aqui não tem jeito da professora fazer o Czinho, então vocês vão fazendo, tá bom? Segundo o texto, a expressão consumo consciente é facilmente definida, apresenta somente uma definição. Então, ela é facilmente definida? Não, ele não falou que tem várias definições. Apresenta somente uma definição? Não, que ele também já falou lá que apresentava várias formas de entendimento de consumo consciente. Tem ampla significação, apresentando diferentes definições? Sim, no texto mesmo ele deixa claro sobre isso. 4. Quem é o autor do texto? Então, não há menção ou autor específico. Por quê? A gente olha aqui, ó. Como não está escrito, aqui foi retirado de um site, ó, brasilgov.br, nesse cantinho aqui. Então, não tem um autor específico. Então, onde o texto foi publicado? Quem copiou o site está ok. Quem escreveu no site do governo federal também está ok. Porque quando a gente diz aqui, ó, GovBR, Brasil, né? Então, Brasil, governo federal. Diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma posição não somente de um autor, mas do governo do Brasil? Sim, porque a opinião do autor é a mesma opinião do governo do Brasil, porque eles publicaram isso no site deles. Então, eles concordam com o que o autor escreveu. Por isso que é a mesma opinião. Ok? Vai fazendo o Czinho para a professora para a gente saber o que já está sendo corrigido. Na página seguinte, o título do texto. Além de indicar a ideia a ser defendida pela entidade, faz um apelo ao leitor. Que apelo é esse? Então, ele está fazendo o quê? No título. Já no título, o texto pede ao leitor que se informe a respeito da amplitude do conceito de consumo consciente. Já no título, ele está falando, informe-se. Então, ele já está fazendo esse apelo. Vamos nos informar sobre o que é esse consumo consciente, tá? A ideia da resposta é essa. Então, é informar sobre a ideia de consumo consciente. 8. Por trás do apelo para que o leitor se informe sobre a amplitude da expressão consumo consciente, há uma intenção. Veja, consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Então, qual é a intenção de ter um consumo consciente? Quando a gente lê o texto consumo consciente, o que ele está querendo passar para nós, o leitor? Além de... qual é o objetivo desse texto? É que vai diminuir os impactos na natureza. Então, se eu consumo mais consciente, menos coisas ou materiais que facilmente são degradáveis, né? Vão para a terra e ela é desfeita, não fica o material ali por muitos anos, vai diminuir o impacto na natureza. Então, essa é a intenção, porque se a gente consome muito, a natureza não consegue se refazer na mesma velocidade, porque ela demora muito mais tempo. Então, qual é o objetivo disso? Que intenção é essa? Então, ao entender o que significa consumo consciente, as pessoas terão mais responsabilidade em suas escolhas e assim ajudar a natureza. Então, se a sua resposta está nessa ideia de minimizar, então ajudar a natureza e diminuindo esse impacto, né, essa velocidade com que a gente tem que estar consumindo as coisas da natureza, sua resposta está certa, ok? Faz um Czinho. 9. Releia este parágrafo. O conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também
como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção, ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários, utiliza-se de mão de obra infantil ou escrava. Então, nesse trecho, né, que é o primeiro parágrafo, nesse trecho, a entidade não emite nenhuma opinião. Ele está emitindo opinião, tá? Ele está falando, ó, pouco adianta, né, a opinião dele. O que adianta? Ele está falando para você, pouco adianta você ficar comprando sacolas retornáveis de uma empresa que essa empresa é uma grande empresa que destrói partes da natureza e não recicla e joga tudo de qualquer jeito. Então, isso não faz a diferença. Então, ele não está emitindo a opinião dele. Então, não emite nenhuma opinião? Emite sim. Então, tá errado. Explica a importância de comprar alimentos orgânicos. Ele está falando tanto que é importante comprar alimentos orgânicos? Não é isso. Pressupõe que o leitor não está ciente de como o consumo consciente é amplo. Isso. Ele pressupõe o seguinte, que não é só usar sacolinhas daquela empresa que tem ali as sacolinhas retornáveis, mas porém compreender mais do que isso. Observar até a própria empresa de onde a gente compra, né? Na letra B, a expressão pouco adianta poderia ser substituída por tanto quanto sem alterar o sentido do texto? Se eu modificar lá, não altera? Ou introduz um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo? Então, pouco adianta. Então, introduz um conceito de como esse conceito, né, esse entendimento de consumo consciente é mais do que só olhar aquilo que eu tô vendo ali, né, só a sacolinha no supermercado e não olhar se essa empresa também está, por exemplo, usando outros recursos para minimizar os impactos da natureza, se ela faz um descarte de material observando a reciclagem. Então, é isso que está falando. Então, é o último quadrinho. O que é um texto de opinião? Ele vem definindo. Texto de opinião é aquele em que o autor, que também pode ser uma entidade ou uma instituição, emite seu ponto de vista sobre determinado tema. Para defender sua opinião, faz uso de argumentos por meio de diferentes mecanismos, dando exemplos, apresentando dados estatísticos, citando discursos de autoridades no assunto e citando a posição de outras pessoas ou instituições. Vocês viram que no texto mostrará para vocês que ele para ele dar opinião, ele primeiro usa argumentos de outras pessoas para dizer que a dele está certa. Então, a palavra argumento no dicionário apresenta diversas definições. Leia algumas. Então, aqui estava retirado do dicionário, argumento, e vocês estão vendo aqui a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Para cada número desse, é uma definição diferente que a gente pode ter. Então, olha só. Número 1. Raciocínio indício ou prova pelo qual se tira uma consequência, uma dedução. A gravação foi um argumento para incriminar o chantagista. A gente está falando sobre isso. Indício ou vestígio. 3. Assunto, tema, enredo. 4. Sumário e resumo. Nosso argumento aqui está de sumário e resumo. Discussão contendo alteração. Então, vamos lá. Quais definições melhor se encaixam no tipo de argumento usado no texto de opinião? Então, as opções são 2 e 3. Indício e vestígio, né? Faz uso de argumentos por diferentes mecanismos. Então, usando alguns indícios ou vestígios. E os 3, assunto, tema e enredo. Então, faz o uso de algum assunto, né, de um tema para poder discutir. Então, esses dois. 11.
Releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. O autor ou a entidade deu exemplo, apresentou dados estatísticos, citou os discursos de autoridade no assunto e apresentou a posição de outras instituições a respeito da definição do consumo consciente. Aqui, no caso, é um livro de professor, então por isso que tem, assim, comentando sobre os alunos. Mas o que está querendo dizer aqui nessa resposta minha, se você colocou de outra forma? É que o autor usou outros argumentos, né, para poder comprovar aquilo que ele está falando. Ele usou do Ministério da Saúde, deixa eu dar uma olhadinha aqui, das Nações Unidas, ele usou estatística, né, números baseados. Então, ele usou de outras ideias, outros argumentos para provar que a teoria dele está certa, que aquilo que ele está falando é certo. Número 12. Em texto de opinião, depois de apresentar argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema. No texto que você leu, a solução apontada pelo governo do Brasil é: qual a solução? Propor ao leitor uma reflexão a respeito do consumo consciente? Ou ensinar o leitor a reutilizar e reciclar os objetos que ele consome? Ele nos ensinou? Ele não ensinou, ele só fez a gente refletir, não foi o que eu falei? Ele estava fazendo várias perguntas para a gente refletir. Então, é o primeiro quadrinho. 13. Essa solução é apresentada ao leitor em uma segunda parte do texto, o que marca a divisão do texto em duas partes. O que está marcando? É o subtítulo Consumidor Consciente. 14. Para repensar o consumo, o texto aponta o uso de um grupo de palavras que indicam ações a serem feitas pelo consumidor consciente, que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Porque a gente repensa o que a gente faz, reduz o que nós estamos consumindo, aprende a reutilizar alguns desses produtos, igual latinha, papelão, plástico, e vai o quê? Reciclar, que aí muitas coisas dessas voltam para a reciclagem, né? Por que esse grupo de palavras é chamado de conjunto de R's? Porque todas as palavras começam com R, né? Todas as palavras começam com R. Assinale a alternativa em que expressa uma opinião, que quando você lê, você sabe que a pessoa está dando a opinião dela. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente? Sim, eu estou dando uma opinião. Consumir de forma consciente é fundamental, é uma opinião minha. Agora, olha, essa é minha. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida do planeta. É uma opinião minha? Não, é do Ministério do Meio Ambiente, então não é minha. Terceira, pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Eu estou dando uma opinião. Na minha opinião, eu acho que pouco adianta usar essas sacolas se a empresa não toma outros cuidados. Então, xizinho, é a minha opinião. Última. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. É uma opinião minha? Não. É do Ministério do Meio Ambiente que apontou uma pesquisa que ele realizou e disse isso, certo? Então, não é uma opinião que eu estou dando, mas sim do Ministério do Meio Ambiente, certo? Então, nós vamos parar por aqui a correção do texto. Qualquer dúvida, pode chamar a professora, tá bom? Beijo, até mais.